Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. Ninguém melhor que Jesus para começar o programa, não é? Então Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, a partir dessa frase podemos agora explanar esse tema, trazer à tona aqui as nossas reflexões, né, as nossas observações a respeito do tema. Pode à vontade. Quando Jesus nos traz essa palavra de esperança, ou essa expressão de esperança, para que tenhais vida e vida em abundância, isso dito para nós, que nos acostumamos às características da vida na Terra, e entender, vida em abundância, como se poderá dar isso, já que nós somos seres que efetivamente temos momentos, nascemos, nos desenvolvemos, temos momentos de plenitude física, atingimos o máximo em determinado momento, mas depois vamos declinando e fatalmente caminhamos para a morte física. Essa vida em abundância gera certamente uma inquietação, ou uma expectativa, digamos assim, melhor dizendo. Aí nós só poderemos entender que a mensagem de Jesus está se referindo ao ser espiritual que todos nós somos. E como seres espirituais, seres eternos, criaturas de Deus que foram criadas, somos criados para a eternidade. E esta caminhada requer de nós uma sucessão de experiências. E eu ainda no exercício dessa caminhada, no transcurso dessa caminhada, certamente é que vamos tomar conhecimento do que significa essa abundância a que ele se refere. Então poderíamos sintetizar dizendo o seguinte, que esta abundância ela é sustentada e alimentada pela força criadora que vem do nosso Criador, que é Deus. Alimentados pela força divina, nós que temos essa eternidade em nós, então só poderemos esperar realmente vida em abundância. A questão que fica é como trilharmos da melhor forma essa caminhada. Muito bem. Ailton, eu olhou assim, o completo. Eu ouvindo aqui Ivo e me recordei agora das homenagens feitas lá, né, em Aracaju, a Doutor Hélio, né? Grande, e merecidas, né? Que deixou uma lacuna assim pra gente, né? Não substituível, né? Porque ninguém é insubstituível, mas que vai deixar saudades um pouco, né? Do seu verbo forte e eloquente. E eu me recordava exatamente por causa dessas colocações, e as homenagens feitas foram exatamente nesse sentido da imortalidade. O corpo que há alguns minutos ou naquele instante já estava sendo deteriorado, mas o mais importante é que o nosso querido Hélio Nunes não estava mais ali, naquele corpo, provando mais uma vez por aquela circunstância e por outras circunstâncias anteriormente, né, Oswaldo, que nós somos realmente espíritos imortais, né? Nós estamos na Terra em uma passagem breve que devemos, por sinal, aproveitar ao máximo, mas o máximo também referendado pelo Evangelho de Jesus, porque não adianta nada se nós vivermos uma vida ao seu máximo, mas esquecendo do Evangelho de Jesus, esquecendo dos ensinamentos morais, dos ensinamentos norteadores da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Viver pode ser uma coisa muito fácil, mas viver pautado em princípios morais requer muito sacrifício, requer muito da pessoa humana, porque o ser humano é dotado de princípios retos. Isso é intrínseco ao ser humano, por esta razão que o ser humano vai evoluindo aos poucos, então, porque lá nele está a centelha divina. Então, mas
Notadamente é de se observar que nós fomos, como o Ivo colocou, fomos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, e que na atual circunstância que nos encontramos, nós temos tendências más, mas tendências boas, mas que no fim de tudo, o que deve pesar mais, como se referia no tribunal de Osíris, quando o espírito desencarnava, né, quando chegava no tribunal de Osíris, ele iria colocar o coração em uma balança, e essa balança o coração deveria pesar ou igual a uma pena, a uma pluma, ou menos que uma pluma. Então, o mais importante é que nós plantemos o amor, e o que na hora do pesar os nossos corações, entre aspas, que pese mais para o lado moral, para o lado espiritual. Quando a gente observa as relações interpessoais e essas relações interpessoais, elas devem ser colocadas em pauta maior, e são as oportunidades que nos apresenta, né? E essas oportunidades elas têm que ser prevalecidas, né? Viver a vida orgânica fácil, porque trata da ação motora. E essas ações motoras, ela está também pautada na necessidade da reciprocidade de vida. Então não adianta estarmos aqui e vivermos apenas como seres biológicos. Precisamos viver como seres transcendentais e que vai sobreviver, né, ao fim do corpo físico, como também o Ivo falou aqui. Vivemos na necessidade, né, corporal, e sabemos que vamos, de alguma forma, deixar que esse corpo que vai perecer de alguma forma. Mas o importante é aproveitarmos o máximo possível da vida aqui estamos. E Cristo já nos deu essa chance, essa orientação. Vivermos notadamente essa vida em abundância, né? Essa vida transcendental. Amar, viver, respeitar, nos respeitarmos e procurarmos estar sempre bem com os outros, né? Viver esse evangelho nessa boa nova, essa transformação, para que possamos diuturnamente entendermos o que Cristo nos trouxe e nos traz, né? Diuturnamente. Então é o amor, é o amar, é o viver, é o se respeitar e respeitar o próximo, e viver unicamente nessa vida desta forma, né? Amor em abundância. E certamente nós vamos entender a mensagem messiânica: amor acima de qualquer caminho. É a melhor mola, professora, né? Com certeza. Interessante a lembrança de Ailton com relação a ele. Queríamos falar dele como homenagem, mas falando exatamente de valorização da vida, né? Um momento mais oportuno para falar de Hélio, porque ele realmente nos deixou esse exemplo de valorizar a vida e valorizar a vida. Pelo que nós conversamos com ele antes do desencarne, um pouco antes, alguns dias antes, e o que ouvimos sobre ele lá no momento da despedida do corpo físico, porque realmente ele já havia se despedido de nós, ele em si, né, em espírito. Foi incrível, né? Incrível, né? Fantástico. Ele deixou bem claro que ele falou assim pra gente lá, ele disse: agora eu vou pendurar minhas chuteiras. Eu já poderia ter me aposentado há 46 anos, mas agora eu vou me aposentar. Ou seja, ele não queria se aposentar nunca nessa encarnação. Enquanto houvesse gente, né, para cuidar, estaria cuidando. E ele disse: Ailton, foi? Estava do seu lado. Ailton, agora eu vou me aposentar, ou seja, compulsoriamente. Ele estava ciente disso, né, do desencarne dele. E interessante também que ele foi o tempo todo lá, chamado por todo mundo, porque ele trabalhava como médico em vários municípios. Em todo município que ele chegava, ele se envolvia nos trabalhos espíritas, nos trabalhos de caridade, com parto, fazendo parto, quem
fosse no hospital ou não, se fosse oficialmente ou não, né? Ele estava sempre cuidando das pessoas, receitando, ajudando. E ele é um médico que trabalhava em vários lugares e não sobrava dinheiro, ou seja, ele estava o tempo todo fazendo caridade. Ou seja, depois que a pessoa desencarna, que a gente sabe disso. E isso é o que é o grandioso, né? Que ele não estava fazendo nenhuma propaganda dele mesmo. Muito pelo contrário, estava escondendo, né? Aqui é a proposta de cristã. Dai com a mão, né? Exatamente. E a gente ficou emocionado pelo que a gente conheceu dele, e pelo que a gente conheceu depois, né, na despedida do corpo físico. Ali, porque era muita gente de vários lugares trazendo os depoimentos. E aí a gente vai percebendo quão grandioso é o espírito Hélio Nunes, né? E claro que teve seus equívocos, como todos nós temos. Isso não conta. Isso conta, mas conta também o amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Exatamente. E quem há de nós aqui que não há pecado? Não somos espíritos perfeitos. Nós caminhamos para sê-lo, né? Um dia. Então, Hélio, onde estiver, que está nos ouvindo, com certeza, não pela Cana Brava e nem pelo Face, né? Como os irmãos. A sintonia é muito mais além, né? Está numa outra conexão, uma conexão mais segura, né? Que não cai, como a internet cai, tem suas vantagens. E saiba, né? Que sentimos o grande privilégio bom. Esse privilégio eu tenho o prazer de dizer que tenho, né? O outro eu não gosto de ter privilégio nenhum, mas esse eu gosto de dizer que tive esse privilégio de conhecê-lo, e certamente porque nos deu muito exemplo. A primeira coisa era o seguinte: em qualquer circunstância, ele dizia, tá por fazer, faça. Tal coisa está por fazer, faça. Não espere, né? Não espere. Faça você mesmo. Fulano está demorando, faça você. E ele mais que isso, ele fazia, né? Ele, apesar da idade e 46 anos apenas de medicina, né? Em vários lugares, e apesar da idade estar com um corpo frágil, ele nunca disse: eu não vou hoje porque eu estou cansado. Olha ele, em todas as circunstâncias. Vamos ali cuidar de alguém? Ele nunca disse: não vou hoje porque estou cansado. Ele sempre disse: eu vou. Me espera um pouquinho que eu vou trocar de roupa, me espera um pouquinho que eu vou pegar tal coisa, mas já estou indo, né? Sempre foi assim. Sempre. E isso é o maior exemplo que ele nos deu, né? E claro que estamos falando dele agora porque realmente como exemplo do que seria, do que é valorizar a vida. O pessoal do Facebook, a gente agradece a audiência. Viviane Ferreira colocou Hélio Nunes e botou um coraçãozinho. Esse coraçãozinho, Viviane, com certeza nós compartilhamos aqui, viu? Atenção, a louca Cris Caetano, Adriana Moraes, como sempre, enfim. Todos os ouvintes aí acompanhando pelo Facebook. Grande abraço. Luana Medeiros colocou aqui: boa noite, já ouvi muito sobre o Espiritismo, já participei uns meses e gostei. E estou aqui pela primeira vez com vocês. Bom trabalho. Muito obrigado, Luana. A gente que agradece, viu? Seja bem-vinda e que seja apenas o início da nossa companhia, Luana. Que fiquemos por muito tempo juntos, quer seja conectados, né, quer seja presencialmente nos encontros espíritas por aí, né? Corroborando com o que o Oswaldo falou anteriormente, Damião fala de saudações a todos, belo momento de homenagem. O que fizemos é nossa testemunha onde fomos. Certamente os pequenos excessos da vida serão quase nada diante do bem que foi realizado. A questão Esse é o grande Damião. Alô, Damião, um abraço. Colocado, viu, Damião? Amanhã estaremos aí pela manhã falando sobre educação em tempos de transição. Estaremos juntos amanhã pela manhã, em Euclides da Cunha. Vamos abusar um pouquinho aqui, doutor Hélio. Doutor Ivo, né? Doutor Hélio. Vamos então para o próximo tópico. O seguinte: nós percebemos que no dia a dia a humanidade, todos nós na verdade, costumamos desperdiçar a vida. Como desperdiçamos recursos, né? Desperdiçamos energia elétrica, desperdiçamos a água, desperdiçamos nossas forças físicas, desperdiçamos também a vida. Quer seja deixando de fazer as coisas que são boas, quer seja numa coisa assim mais radical, como por exemplo o aborto, o suicídio, qualquer tipo de ato que seja prejudicial à vida, o vício, né? O vício por drogas, digamos assim, pesadas. Então há várias formas de desperdício da vida, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, né?
que pensamos e o que a doutrina espírita nos diz, nos orienta a respeito desses desperdícios da vida. Poderíamos começar dizendo que a doutrina espírita nos alerta que somos dotados de um instrumento valiosíssimo, precioso, uma dádiva divina, que é o corpo físico. Consequentemente, o que é precioso, o que é valioso, não pode ser desperdiçado. Não pode ser utilizado, não deve ser utilizado levianamente, nem de forma descompromissada. O desperdício vem exatamente por não observarmos esses aspectos. De uma maneira geral, nós distraidamente, desavisadamente, ou de forma leviana, o homem, o ser humano, costuma assim fazer mau uso desse instrumento que detém. E diz, meu corpo é meu, eu faço o que eu quero, como eu quero, utilizo da melhor forma possível. E nessa busca de satisfações mais imediatas dos sentidos, o homem desperdiça a vida. E isso se reflete mais adiante em termos de atestado ou de comprovação pelas doenças que advêm, pelas mazelas que o corpo físico passa a enfrentar, muitas vezes precocemente, quando, se o mau uso não houvesse, o corpo poderia oferecer uma vida mais saudável, mais para frente, durante mais tempo, você poderia viver mais anos, com saúde, e fazendo o uso do corpo físico, o bom uso para servir a si próprio, a si mesmo, né, para lhe dar uma condição de vida melhor, mais satisfatória, em benefício de si próprio e da família, porque todos nós vivemos em família e procuramos viver coletivamente. Enfim, fazer o bom uso desse instrumento que Deus nos deu, que é comandado pelo ser que somos espíritos imortal, né? E como espírito imortal, dotado de inteligência, de valores, de recursos, de dons, que são capazes de produzir coisas maravilhosas. O corpo é um instrumento que possibilita atingir esses objetivos aqui na Terra, porque vivemos no planeta Terra. E dentro das condições que a Terra nos oferece para viver e sobreviver, muito nós poderíamos fazer. E os Espíritos dizem mais, nós somos co-criadores do Pai, de Deus. Então nós somos capazes, temos a obrigação de usarmos tudo que nos foi concedido, o corpo inclusive, para fazer o bem, para construir em favor do próximo, construir em favor do planeta, da vida, de maneira geral. Então, o que acontece? Quando nós usamos no sentido contrário e fazemos um mau uso de tudo isso, há desperdício de vitalidade, enfim, da saúde, enfim. E entramos naquilo que se chama muito mais modernamente de má qualidade de vida, que se reflete, portanto, em prejuízo de nós mesmos, em prejuízo do nosso próximo. Lembrando que nosso programa tem o apoio cultural da Rádio Canabrava FM, Gold Academia, Salvinho Bicicletas e Peças em Geral, Prime Idiomas, Loja de Magnólia e Nova Impressões. Lembrando nosso tema hoje, o Evangelho, Rede Vivo e a valorização da vida. Aproveitando aqui as sábias palavras de Ivo sobre a questão do aprendizado, né, e do aproveitamento corporal, né? É através da encarnação que a gente vai evoluindo. Nós temos um corpo, e esse corpo que é a morada do espírito, mas dentro da valorização corporal. Porque a partir daí nós aproveitamos e entendemos a necessidade de evolução. E se a gente desperdiça a oportunidade, vamos ter que responder por tudo isso. E ele também colocou aqui na questão das doenças somáticas, né? Se você não cuida bem do seu corpo, né? Se você não trata, né, ele na devida proporção e da valorização, lá na frente você vai responder por esses atos, né, a nível patológico, né? Então, quando nós temos um corpo e que é a morada do espírito para aproveitar e para experienciar exatamente a evolução, nós temos que responder por isso e valorizar. Então, a vida em si, ela é valorizada nos seus mínimos detalhes. Obviamente, a gente não vai aqui, em detrimento do próprio espírito, valorizar o corpo, não. O corpo é apenas um instrumento
para que a gente possa, a partir daí, veicular as necessidades e as experiências de vida. Então, haverá assim, um questionamento por parte da espiritualidade. O que fizeste da oportunidade que foi dada a ti, né, na encarnação, né? Então, voltando à questão também de Dr. Hélio, onde ele aproveitou o máximo possível da vida aqui para trabalhar em prol não só da experiência e da evolução dele como espírito eterno, mas oportunizar aqueles que realmente aqui estavam, né, para ter uma vida e qualidade de vida, como Ivo também colocou. Então, aproveitemos a oportunidade que temos aqui, né, aproveitemos o máximo possível dessa vivência, né, dessa inter-relação conosco mesmo e com as pessoas que estão em nosso derredor. Trazermos para a própria vida a necessidade de entendimento, como eu falei há pouco instante, do amor, da reciprocidade, do carinho, do afeto e das oportunidades que nós temos enquanto vida temos, enquanto espíritos aqui encarnados. E é nessa temática, né, nessa via, né, de reciprocidade de vida que vamos aproveitar e evoluir, né? E ao chegarmos do outro lado, temos o entendimento de que aproveitamos e cumprimos o nosso papel enquanto co-criador, né, planetário. E assim vamos tocando a nossa própria vida, né, nesse aprendizado e nessa experiência da própria vida, onde viver em abundância no sentido transcendental, né, enquanto espírito eterno que somos. E aproveitar o máximo possível enquanto aqui estamos. Eu estava vocês falando aí e eu cá com meus botões. Os botões de Ailton. Novamente, né? Me lembrei da doutrina hedonista, né? Que faz aquela referência, né? E prega o prazer a todo custo, né? O prazer a todo custo. E me recordei também das pessoas que buscam o prazer de diversas formas sem medir as suas consequências. Porque nessa busca o ser humano tem que saber diferenciar o que é verdadeiramente prazeroso para você. Será que o que eu estou buscando é o prazer momentâneo ou aquele prazer eterno? Se for o prazer eterno, se for aquilo que não vai lhe envergonhar hoje, amanhã e no decorrer dos tempos, né, do infinito, ótimo, esse é o prazer verdadeiro, né? Como Jesus fazia a referência à felicidade, a minha felicidade, né, não é desse mundo, né? Ou seja, se referindo também à questão da felicidade, se referindo à questão de você atingir o grau de superioridade maior. Então, se referindo exatamente àquilo. Quando Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, está realmente, né, se referindo exatamente a essa questão de ser feliz. A gente pode não ter a felicidade suprema aqui na Terra, mas nós podemos buscá-la. Nós podemos buscá-la. Então, o que se refere à questão do prazer, do uso do corpo, do mau uso, né? Então, a gente tem que pensar duas vezes antes de praticar aquilo que realmente vá nos trazer o verdadeiro prazer, ou não, né? Porque nós temos que aprender a separar em tempos de transição o joio do trigo, porque é chegada a hora, então o momento é esse. Então esse é o momento, o melhor momento que nós estamos vivendo na Terra. Não adianta as pessoas dizerem, se lastimarem, dizer, não, esse é o momento mais difícil, esse é o momento mais lastimoso, o Brasil está passando por grandes necessidades. Mas esse é o melhor momento para nós sermos testados. Sermos testados tanto do ponto de vista moral, ético, físico. Eu falo aqui em questão, e até porque sou ligado à questão da educação física e vejo muito as pessoas buscando esse prazer desenfreado, o prazer pela a busca do corpo perfeito. Então, a gente deve fazer referência a isso também, porque será que o que eu estou buscando vai me trazer a felicidade, realmente a felicidade verdadeira, aquela que não vai me envergonhar, aquela que eu não vou me arrepender depois? Então, temos que ter um pouco de sensatez para avaliarmos essas situações e
separarmos o joio do trigo. Será que a valorização é apenas corporal, né? Será que o corpo é apenas a meta maior? Porque ele vai perecer, né? É natural. São células que vão se desgastar com o tempo e depois fica aquele vazio. Pô, o corpo é apenas, né, um instrumento, é um instrumento valoroso, como também o Ivo colocou, né? É um instrumento de aproveitamento, né, para que o espírito, que é eterno, possa aproveitar das oportunidades que lhe são apresentadas. Então, o corpo é um ser de valorização, mas é em segundo plano. Primeiro plano é a essência, que é o espírito. Abre um aspas aqui rapidinho. Cleia Santana Silva. Boa noite a todos. Ivo Renan manda um abraço para você. Ivo, Renan manda um abraço para você e para todos do programa. Ai, não. Obrigado, muito obrigado, amigo. Damião comenta o seguinte: o corpo ainda exerce muito domínio sobre o espírito, a exemplo das limitações nas qualidades de percepção do espírito, bem como a liberdade limitada a um processo ainda instintivo. Falamos sobre a questão do corpo e nós sabemos que muitas vezes nós, a sociedade, a humanidade, nos equivocamos, muitos de nós nos equivocamos com relação ao corpo, que é, como o Ivo falou, Ailton e Renê reafirmaram, é um veículo importantíssimo, né? O corpo é um veículo importante para nossas manifestações físicas aqui na Terra, né? Para que nós, enquanto espíritos, possamos nos manifestar. Mas algumas pessoas correm em busca da beleza do corpo, da estética, né? O verdadeiro culto ao corpo, né? O verdadeiro culto ao corpo, e muitas vezes acaba comprometendo mais, né? Em nome de uma estética, acaba comprometendo a saúde. E algumas vezes nós temos até notícias desagradáveis sobre isso, né? Infelizmente, jovens acabam tomando atitudes abruptas e a gente sabe o resultado. Também se fala por aí, vamos curtir a vida porque a vida é curta, não é? Sobre esse tema, esse aspecto, né, de aproveitar a vida, né, os equívocos desse pensamento do que seria aproveitar, o que seria mesmo aproveitar a vida. Eu até vou começar por mim, dando aqui um exemplo de alguém que eu conheci, porque aqui é um exemplo bom, eu posso citar, que era uma pessoa de uma idade bem mais que a minha, né? Então, como a minha idade é um pouco, digamos, passei um pouquinho dos 30, né? Coisa pouca, né? Não precisa contar assim com tanta exatidão, né? Com tanto detalhe. Então esse amigo, jovem amigo, ele passou um bocado da minha idade e ele não parecia que era bem mais jovem do que eu. E as pessoas perguntavam, mas você não envelhece nunca? Eu brincava, você toma Formol? Ele disse, não, eu tomo alegria, todo dia eu tomo doses de alegria. Fantástico. E essa pessoa realmente preservava um aspecto, estou falando aqui da questão estética, você imagina a questão saúde, né, dentro dessa questão aí. Então, ainda na questão estética, falando dela, ele parecia ser muito mais jovem, preservava uma certa vivacidade em tudo que fazia, o jeito de falar, o jeito de se comportar, a própria pele, o próprio corpo, aparentemente muito mais jovem do que a nossa própria geração. Uma pessoa da uma geração mais velha que a nossa. Então, qual é o segredo disso? Ele diz, eu vivo muito bem, o meu segredo, a minha malhação é a alegria, eu malho o meu coração. Achei muito bonito isso, e não sei exatamente por isso, acredito que sim, porque quando você vive com vontade de viver, você vive aproveitando, fazendo bem, amando, sendo feliz, eu creio que não deixamos que o corpo sinta aquelas situações psicossomáticas, né? Aquilo que a gente incorpora no nosso corpo, às vezes o sofrimento psicológico, sofrimento de várias formas, nós carregamos o nosso corpo e trazemos expressão carregada, logo a gente envelhece, embranquece o cabelo. Não é o caso de Renê. Renê está com o cabelo branco aqui, mas certamente não é preocupação. Desde os 18. E nem é idade, né, Renê? Nem é idade. Não, de jeito nenhum. Então, vamos ver assim, de forma aleatória e até descontraída, falarmos um pouco sobre isso. Um abraço ali, só para lembrar rapidinho, para Viviane Ferreira, para Laiane Pimentel. Alô, Laiane, grande abraço. Vamos começar com o nosso querido Ivo aqui, que um meninão aqui, 60 anos, novo, brilhando, elástico ainda. E isso me dá mais vitalidade. Um anúncio dessa natureza me dá mais vitalidade.
me faz crer que estamos na casa dos 60. Não é bem aí, não é bem só aí. Avançamos mais um pouco no tempo. E aí, quando a gente avança mais no tempo, a gente se dá conta de quanto é importante o corpo de que dispomos, de quanto é importante o cuidar do corpo de que dispomos. Quando temos problemas de saúde, quando enfrentamos dificuldades, então qual é a nossa providência de todos nós? É buscarmos solução, ou pelo menos buscarmos a ajuda da medicina. E nessa caminhada, né, nesse esforço, nós percebemos quanto nos faz falta aquilo que estamos buscando reconquistar, que é o equilíbrio da saúde. Aí é que a gente vai entender melhor como a noção, a concepção de fazer uso, de gozar da vida, que aí se referiu, né? O gozar da vida, a satisfação, os retornos desse gozo, quanto isso deve variar de compreensão. Porque quando nós buscamos efetivamente atender aos impulsos materiais, os impulsos físicos, e buscarmos simplesmente atender a esses impulsos em busca do prazer, né, das excitações que o corpo traz, que na verdade tem a origem do espírito, né? Na verdade o corpo não é ocupado de nada. Quando nós atendemos por esse caminho, nós temos as respostas imediatas, mais rápidas, mas não é um prazer duradouro. Você se referiu a esse retorno, essa satisfação duradoura. E qual que é o prazer duradouro? Esse é que é o nosso desafio. É atender aquelas coisas que nos trazem satisfação íntima, alegria íntima, o prazer efetivamente íntimo, e que permanecem e que nos sustentam e nos estimulam a seguir adiante. Muitas vezes o próprio sacrifício físico, determinados sacrifícios que fazemos, que requer assim, renúncias de conforto, do conforto. Oswaldo se referia ao nosso querido Dr. Hélio, fazendo quando ele sempre, quando era convocado, né? Espera um pouco, mas nunca se negava a ir, porque aí às vezes a renúncia ao descanso, a renúncia ao repouso, ao convívio familiar, ao estar em casa, o conforto caseiro, e ressair para fazer algo. Isso traz o quê? Geralmente traz desconforto físico. Você tem que mudar até uma expectativa de, bom, eu ia repousar, eu ia tomar um banho, eu ia tomar um café que me satisfaz, ia assistir futebol, ler o jornal, ouvir o noticiário, mas vou ter que deixar tudo isso. Então processa internamente algo que muitas vezes traz até incômodos, digamos assim, com uma contrariedade íntima. Você tem que às vezes fazer como se dá um cavalo de pau dentro de você mesmo, um negócio, não sei se posso, não sei se o termo se aplica, se o cavalo de pau psicológico, não pode ser, né? Você que é do ramo aí, que entende isso aí, eu não entendo nada dessa área, mas aí você se recompor, refazer, tomar um caminho novo e ir em busca disso. Mas quando a gente ouve, ou a gente toma conhecimento da história daqueles que nos precederam e que servem para nós de modelo, de referência. Por exemplo, a gente vai ver, nós estamos citando o Dr. Hélio, que é médico, né? Sobre isso. Mas indo mais à frente ou mais atrás, o exemplo, por exemplo, de Dr. Bezerra de Menezes. Quando a gente lê, procura tomar conhecimento da biografia do Dr. Bezerra, os feitos de Dr. Bezerra, as renúncias, aquilo que ele fazia, aí você vê, o corpo do Dr. Bezerra se sacrificou intensamente e o final de vida dele foi um estado físico bem, digamos, aquilo que na nossa concepção foi de sofrimento físico, mas na verdade era o espírito estava profundamente gratificado, intensamente gratificado, porque era um investimento na busca de um prazer imorredouro, que atendia aos reclamos de um espírito de sabedoria, um espírito que já tinha a vivência e sabia por que estava fazendo aquilo.
Nós muitas vezes estamos bem aquém desse estágio de compreensão, mas não podemos estar alheios a essa consciência, e busquemos despertar para isso, que não é mais, e com o passar do tempo, né, Oswaldo, a gente vai aprendendo que muita coisa que fizemos poderia ter sido diferente, poderia ser melhor, ter sido melhor. Se fôssemos fazer novamente, faríamos de forma diferente. Houve aquelas que fizemos e que nos custou certas contrariedades, certos aborrecimentos, e que os resultados depois nos estimularam a dizer assim, ai, ainda bem que eu fiz assim. Ainda bem que eu renunciei a tal coisa, a tal prazer que eu ia buscar, que eu almejava, e fui levado, por força das circunstâncias, até contrariado a fazer uma outra coisa, e a resposta foi profundamente gratificante e até hoje tem ressonâncias dentro da gente. Então são essas, René, se refere muito aos aspectos transcendentais. São coisas, são semeaduras, são digamos assim, tratos, trazendo para a metáfora do plantio e da colheita. Quer dizer, nós preparamos o terreno, nós semeamos, nós fazemos os tratos culturais das plantas e vamos fazendo, digamos que isso é o nosso viver. E atentos a isso, se fazemos bem, para termos uma boa colheita, teremos que estar atentos a isso e sempre renunciando ao descanso, muitas vezes, ao prazer, a muitas coisas que seriam muito mais agradáveis para o corpo, principalmente as comodidades, e recebermos, e depois termos o resultado dessa colheita. Então, assim são os investimentos do Espírito, investimentos que fazem em favor do Espírito que somos. É por isso que Jesus diz, eu vim para que tenhas vida em abundância. Essa vida em abundância significa absorver essas noções que Ele nos trouxe, esses ensinamentos, e investir na cultura do Espírito que somos, que é na vivência, no dia a dia, não é no conforto, né? Nem nas coisas que envolvem comodidade, mas às vezes até o sacrifício em vários sentidos, mas que vêm em retorno e trazem, por consequência, digamos, o prazer imorredouro, não é isso aí, outro? Prazer imorredouro, fantástico, vou guardar isso na minha mente, viu? Um abraço aqui para a Adelúcia, Viviane Ferreira e Dandara. Alô, Dandara, a nossa ouvinte assídua. Quando nós fazemos algo que vai no limite do corpo, mas essa ação de fazer é uma ação nobre, o corpo ele não vai sofrer as injunções. Por quê? Porque é uma atitude da qual energeticamente o corpo vai refletir nas benesses. Mas quando você faz algo que vai usar e abusar do seu corpo físico, que essa ação ela não tem frutos do equilíbrio e do bem-estar, automaticamente o corpo vai sofrer todas as problemáticas, porque você naquele momento pautou apenas o prazer a nível corporal, somático. Mas quando você faz visualizando, ainda que de uma forma inconsciente, o prazer e o bem-estar emocional a nível transcendental, o corpo não vai sofrer as injunções. Lá na frente, no decorrer da própria velhice, entre aspas, né, da senectude, o corpo vai estar bem, porque você cumpriu prazerosamente aquilo que a sua essência, o espírito, determinou. Então, são coisas diferentes. Prazer a nível físico, que vai redundar em uma ação física, e prazer a nível do espírito, que vai redundar em um prazer espiritual. Eu me recordei aqui da história de Maria de Magdala, né? Uma das histórias, para mim, uma das histórias mais belas do Evangelho, porque marca a transformação de um ser que se encontrava no charco, se transformou um lírio, né? E nessa trajetória de Maria de Magdala, a gente percebe claramente o uso do prazer, ou seja, o mau uso do corpo e a sua percepção rápida de perceber o que ela tinha feito. E depois que ela percebe, ao contato com Jesus, ela deixa de ser a prostituta Maria de Magdala
e passa a ser um espírito de escola, até mesmo maior do que os próprios discípulos, porque os discípulos de Jesus a rejeitaram. Para a gente ter uma ideia de que, mesmo sendo discípulos do Mestre, ainda tinha no espírito algumas chagas da imperfeição moral. Ainda tinha ali presente naquela sociedade o preconceito muito forte em conceber uma mulher como uma pessoa livre, como uma pessoa capaz de se transformar e de agir dentro da sociedade. E Maria foi essa pessoa incomparável para mim. Porque no momento que Jesus morre, ela vai até Pedro, e Pedro diz: não, Maria, eu não posso, eu tenho minha família. E ninguém a quer. Cada um vai para o seu canto e ela segue. A história é muito longa e ela se encontra, eu só me recordo dessa parte assim, eu vou recordar dessa parte porque é muito importante. Se encontra com os leprosos. E esses leprosos procuravam exatamente o Cristo. E ela: mas o Cristo acabou de falecer. Mas eu conheci o Cristo. E ela passa a contar histórias de Jesus para ele. E logo vem alguns soldados e achota aqueles leprosos. E eles vão embora. E ela olha para um lado, olha para o outro, não encontra mais ninguém. Olha para os leprosos e encontra um sentido na vida. E o sentido dela: não, eu tenho que fazer algo. E vai cuidar dos leprosos, vai morar com os leprosos. Certo tempo depois aparece uma chagazinha, era lepra. Então o corpo que ela usava para dar prazer e para sentir prazer, agora era usado para ressarcir os débitos causados, os erros, os equívocos, e que ela nunca usou disso como um subterfúgio para fugir da realidade. Pelo contrário, ela foi até o fim da sua vida acreditando que ela estava passando por um momento de transformação, por um momento necessário ao seu engrandecimento moral. Por esta razão, eu digo que não importa o que nós fizemos atrás, porque senão a gente vai reviver o passado o tempo todo. Já pensou se ela fosse reviver o passado o tempo todo? Ela passa a agir, e agir no bem. E por isso que nós começamos a nossa conversação de hoje falando que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, o mais importante da vida é você, a exemplo de Jesus, quando um dos seus discípulos fica meio assim intrigado com Jesus, quando Jesus materializa o vinho, e Jesus diz, não sei se é Tiago, não me recordo agora, Jesus diz: já sentiu o prazer de servir a um amigo? E esse prazer pode se estender não só ao amigo, mas também ao inimigo, a exemplo do próprio Cristo. A exemplo de uma pessoa, a estender a uma pessoa distante, uma pessoa desconhecida. Então, o mais importante na vida é isso. É a gente estar pronto para servir o tempo todo, sem medir esforços. Muito bem, perfeito, Ailton. Lembrando que nosso programa Espiritismo no Ar tem o apoio da Rádio Canabrava FM, Gold Academia, Salvinho Bicicletas e Peças em Geral, Prime Idiomas, Loja de Magnólia e Nove Impressões. E todos os que participam diretamente e indiretamente do nosso programa, né? Agradecemos imensamente. Alô, Davi, grande abraço. Nós temos um outro tópico aqui que o Oswaldo me falou aqui rapidinho, acho que vai ser o último: a vida e os laços de família e amizade. Já que nós estamos também falando sobre o valor da vida, sobre o cristianismo redivivo, o que nós temos para falar sobre a questão dos laços de família e amizade? E eu tenho certeza absoluta que Ivo tem coisas boas a nos dizer. Aproveitar o máximo possível da companhia dele, da presença dele. É um prazer muito grande, Igor. Na larga experiência de vida que ele tem a nos dizer alguma coisa, né? Bem, começa que os laços de família são coisas que são, digamos, compulsoriamente estabelecidas na vida na Terra, né? Na vida de todos nós. Por quê?
Porque nós somos gerados por um casal, homem e mulher. Então nós já temos de imediato esse vínculo fortíssimo, porque nós não somos gerados espontaneamente, somos consequência de um processo biológico, né, de vida, de reprodução biológica. E aí vamos levar em conta que tudo precede a tudo isso a ação do espírito. Os espíritos pai e mãe, que são dois seres que estão unidos por laços de afeto, compromisso que se estabelece na nossa vida como um compromisso social, a partir do afeto, e por um espírito que reencarna e que estabelece um vínculo com este casal que dá vida. Então são os pais biológicos que também são pais espirituais, porque passam a ser responsáveis pela condução, pelos destinos deste espírito reencarnante que vai viver uma nova experiência e que precisa dos pais para ser reentronizado na vida física, na vida corpórea. Então os laços vêm já estabelecidos, não tem escolha, já estão estabelecidos. O que faremos daí para frente, o que vem daí, é a decorrência do livre-arbítrio de cada um e das atitudes e consequências do uso do livre-arbítrio. O objetivo é que esses laços se fortaleçam cada vez mais. Porque além dos laços biológicos que geram da família, que é constituída naturalmente em termos de convenção social a partir dessa convivência que existe e que gera o filho, mas aí vem os laços afetivos que se estabelecem, né? Por isso o amor, aí vem o amor como fator fundamental, que tem origem, como diz o apóstolo João no seu evangelho, Deus é amor, e tudo vem do amor. Então tudo isso é o processo do amor que se desenvolve. Como nos movimentamos dentro desse amor e como exercitamos essa parcela de amor em nós, ela se manifesta, além do caso da vivência em casal, na dedicação aos filhos. Então esses laços vão se constituem naturalmente e se fortalecem cada vez mais. Daí em diante tem uma série de experiências, uma série de caminhos a serem percorridos. Mas os laços afetivos têm suas raízes aí. E muitas vezes elas antecedem, porque tem os vínculos espirituais que precedem a reencarnação daquele espírito. E que precedem a união daqueles que se juntam numa família. Então, para o início de conversa, viu? Porque eu só sei que dá com o início, dá o primeiro passo, o começo, mas do meio para o fim só para quem sabe. Então, vou deixar com vocês. É verdade. Nosso programa, como passa rápido, né? Já está encerrando, né? Eu peço, nesse momento, façamos as nossas declarações finais, né? Considerações finais. E com certeza, sábado que vem estaremos de volta. Então voltamos a bola para Ivo. Voltamos a ela. Considerações finais. Seu, tá vendo? Todo seu mesmo. Se você quer que o jogo acabe antes do tempo programado, do tempo normal, pois é. Então, mais um programa chega ao término, né? Porque no próximo nós daremos continuidade a um outro tema. E as nossas sinceras alegrias aqui, né, vivenciada pelos ouvintes, que hoje foi bastante movimentado, né, Oswaldo? Bastante movimentado aqui, o pessoal participando muito, né? Então a gente agradece a vocês que estão sempre participando, né, sempre nos inspirando também, porque a participação de vocês é importante, porque dá serve como um medidor, né? Medidor daquilo que nós estamos falando. E nós aceitamos sugestões. Então é com muita alegria e muita satisfação que nós sempre fazemos esse programa aqui. Muita paz, muita felicidade a todos. Muito bem. Um final de semana de tranquilidade e paz. E dizer que aproveitar o máximo possível dessa vida a nível de essência, né, de comportamento e de emoção. Não esquecendo também de que o corpo como instrumento importante, né, para a nossa evolução, mas lembrando sempre de polir a nossa essência, que vai realmente prevalecer ao deixarmos aqui o planetinha. Paz e saúde
E esperamos nos encontrar sábado que vem com votos de paz e harmonia. Ok. Terminando mais um programa e fazendo jus ao que Ailton falou aqui, todos, mas a lembrança de que o internauta pode e deve, inclusive, nos sugerir temas, né? Para que possamos fazer um programa mais interativo, mais dinâmico. Então precisamos que vocês aí pelo Face nos deem sugestões. Estamos todos abertos para fazermos um programa ainda melhor. Boa noite a todos. Ailton? Já foi? Não, foi rápido. Então, só complementando antes de Ivo, essa participação do pessoal do Facebook, na verdade, pode ser em relação a um tema que tenham dúvidas ou tenham curiosidade em saber do que se trata no âmbito do espiritismo, né? Então estamos aqui braços abertos e com certeza uma boa vontade do mundo para ajudar e para colaborar nesse sentido. Só um detalhe, no tempo de futebol ele era atacante, né? Então agora é hora de fazer o gol. É verdade. Eu não quero ficar aqui na defensiva, mas, ao contrário, eu quero externar com muita sinceridade a minha alegria, a satisfação de aqui estar, de mais uma vez aqui estar. Isso me faz bem, nos faz bem, neste convívio fraterno, amigo, descontraído, e que com a pretensão, acreditando que podemos estar oferecendo alguma coisa de útil, de bom, porque não de nós mesmos, né, mas porque nós trazemos aqui uma, digamos assim, vou usar uma expressão meio comum, uma mercadoria muito boa de se oferecer, que é o conteúdo da doutrina espírita sob a luz do Evangelho de Jesus. Paz no coração de todos, muito obrigado e que tenhamos uma semana venturosa a partir de agora. Muito bem. Muito obrigado a todos. Um grande alô para Plínio, para o pessoal que compõe a mesa São Francisco, né? Enfim, e um grande abraço a todos que participaram diretamente ou indiretamente do nosso programa. Agradecemos imensamente a audiência e até sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Até mais.